E aí, galerinha do meu coração? E aí, galerinha do meu coração? Professor Valmir Soares Júnior falando aqui. Vamos continuar, então, respondendo as questões do exame de suficiência. Vamos agora para a questão 13 do exame de suficiência. Olha só, 2024.1, tá? Continuamos aqui nas resoluções. Olha só, o conceito de capital é adotado pela maioria das entidades na elaboração das demonstrações contábeis. Até aqui só uma afirmação. A seleção do conceito apropriado de capital pela entidade deve ser baseada nas necessidades dos seus usuários, principalmente os preocupados com a manutenção do capital nominal investido ou com o poder de compra do capital investido. Então ele fala que na hora de escolher o conceito apropriado de capital, deve haver uma preocupação com os usuários e ele dá duas situações: os preocupados com a manutenção do capital nominal investido ou com o poder de compra do capital investido. Então, teoricamente, são dois tipos de classificação de capital. A manutenção do capital em que? Aí o que a gente quer é esse aqui, ó. A partir daqui, a partir do lucro. Em que o lucro é auferido somente se o montante dos ativos líquidos no final do período exceder o montante dos ativos líquidos no início do período, após excluir quaisquer distribuições para e contribuições de sócios durante o período. É a manutenção do... Ele quer saber se é do capital físico, financeiro, social ou integralizado. Eu acho que a gente pode chegar à seguinte conclusão. A gente pode combinar aqui uma coisa. A letra D não deve ser. Porque a definição de capital integralizado é outra coisa. Capital físico, capital financeiro e capital social, dá até para ficar na dúvida. Desses três, quais são os dois? Quais são os dois aqui que o enunciado trata? E qual dos dois é o que eu quero? Então, mas o capital integralizado, a gente pode considerar que não deve ser, que aí é outra coisa. Aí, o que a norma fala a respeito? Que agora eu fiz na dúvida entre três. E aqui tem que conhecer a norma, não tem muito o que fazer. Na NBC-TG, estrutura conceitual, lá no capítulo 8, conceitos de capital e manutenção do capital, nós temos conceitos de capital de manutenção e determinação do lucro. Os conceitos de capital do item 8.1 originam os seguintes conceitos de manutenção do capital. Aí a letra A do item 8.3 fala: manutenção do capital financeiro. Sobre esse conceito de capital financeiro, o lucro é auferido somente a partir daqui, ó. A partir daqui. O lucro é auferido somente se o montante financeiro ou dinheiro dos ativos líquidos no final do período exceder o montante financeiro ou dinheiro dos ativos líquidos no início do período após excluir quaisquer distribuições para e contribuições de sócios durante o período. Até aqui. Velho Ctrl+C, Ctrl+V. A manutenção do capital financeiro pode ser mensurada em unidades monetárias nominais ou em unidades de poder aquisitivo constante. Isso aí, tranquilo. Mas a letra A aqui traz claramente que a gente está falando da manutenção do capital financeiro na questão. Mas o item 8.3 ainda traz outro, que é a manutenção do capital físico, que a gente também tem como alternativa lá. Sob esse conceito, o lucro é oferido somente se a capacidade produtiva física ou capacidade operacional da entidade, ou os recursos ou fundos necessários para alcançar essa capacidade, no final do período, exercer a capacidade produtiva no início do período. Também é uma comparação do final do período com o início, mas ao invés de comparar o montante financeiro, se compara a capacidade produtiva física. Então, no nosso caso aqui, temos o nosso capital financeiro, a gente marca a letra B de bola e parte para o abraço. Questãozinha boa. Um nível razoável, mas boa. Beijo do prof, vejo você na próxima resolução. E para passar no exame de suficiência, confere aqui, ó. Me segue no Instagram, conhece o site e se matricula nesse curso aqui. Tô aguardando vocês.